Olá, eu sou Rafael Dorsaneto e você está ouvindo Bororó, a música no Brasil do século XX. Bororó é o seu programa semanal sobre a história da música brasileira, com seus ritmos, caminhos, pessoas, lugares. Bororó vai ao ar toda segunda às 21 horas, com um episódio inédito e reprise às quartas, 11 da manhã, sempre pela Rádio Cultura FM em 100,9 MHz, a rádio pública do Distrito Federal. Depois da reprise, os episódios ficam disponíveis em todas as plataformas de podcast. Para interagir conosco, siga-nos no Instagram, @BororoEcultura. No Bororó de hoje, vamos falar do Chico Bororó. Isso mesmo, que embora não seja o Bororó que batiza o nosso programa, bem que poderia. O nosso Bororó que batiza o programa é o Alberto de Castro Simões. Vá lá no episódio 1 do Bororó e conheça mais a fundo o compositor de Da Cor do Pecado e outras pérolas da música brasileira. Então, voltando aqui ao nosso homenageado do episódio, ele foi regente, pianista, muito pianista, cozinheiro de mão cheia e é considerado um dos maiores compositores brasileiros ao lado de Villa-Lobos e de Lourenço Fernandes. Compôs cerca de 700 peças, abordando diversos gêneros, orquestral, instrumental, camerístico, dramático, música sacra, e a sua obra é guiada por um profundo sentido rítmico e também melódico. Estamos falando do paulistano Francisco Mignone. Francisco Paulo Mignone nasceu na cidade de São Paulo, em 3 de setembro de 1897, e é filho do flautista e regente italiano Alfério Mignone, que imigrou para o Brasil no ano anterior, em 1896. Chegou na segunda leva de italianos, no fim do século XIX, início do século XX. E já com 10 anos, iniciou seus estudos musicais com o próprio pai e passou a se dedicar ao piano, que seria o seu confessor para o resto da vida, assim como foi o confessor de Lourenço Fernandes e também de Ernesto Nazaré, diferente do Villa-Lobos, que se abraçava ao violão para desabafar. E eles foram grandes amigos, Villa-Lobos era uns 10 anos mais velho que ele e era muito amigo do Alfério, pai do menino Chico. Com 13 anos, ele integrava grupos de choro, de chorinho, isso em 1910, ano de nascimento da Dona Irã Barbosa. Ele tocava no Brás, no Bexiga, na Barra Funda, os bairros italianos ali do centro de São Paulo. E começou a trabalhar como flautista e pianista condutor em orquestras de cinema. Sim, o cinema, como vocês sabem, não tinha som naquela época. Então os músicos ficavam no fosso dos teatros tocando ao vivo, enquanto o filme passava na tela, Eu já tive uma experiência assim, foi fantástica ali, por volta do fim da década de 80, 1990, por aí. Eu fui passar uns dias com meu irmão no Rio de Janeiro, ele morava no Rio, eu sou de Angra dos Reis, e uma das coisas que fiz nessa visita foi ir com ele ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro para assistir simplesmente Limite, do Mário Peixoto, obra seminal do cinema brasileiro, com a orquestra do Municipal, tocando trilhas maravilhosas de Ravel, Debussy, nomes que Mignone passou a estudar quando foi para a Itália. E ele acabou enganando um pouco o pai dele, que queria que ele se especializasse em ópera, música lírica. Ele até compôs óperas, mas não era o que ele queria. A gente toca nesse assunto mais à frente. Então, com 15 anos, ele ingressou no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, onde se formou 5 anos depois, em flauta, piano e composição. Nessa época, trabalhou nas orquestras de baile, até os 22 anos, mais ou menos. Também nesse período escreveu muita música popular adotando o pseudônimo de Chico Bororó, já que à época a música popular e a dita música clássica, erudita, não se misturavam. Abre aspas. Divulgar esse tipo de música não convinha a moços de família, daí o pseudônimo, fecha aspas. Afirmou a pianista Maria Josefina Mignone, viúva do maestro,
que aos 96 anos gravou a obra integral de Chico Bororó ao piano, acompanhada da soprano Nath Spillman. O resultado foi o álbum duplo Chico Bororó, um jovem Mignone, lançado em 2019. Sempre fiz música. Eu me sinto como se tivesse nascido dentro de um piano. O piano é tudo para mim. Nele eu faço música, componho música e quando tenho as minhas mágoas, confio ao piano, as minhas alegrias, confio ao piano. O piano faz parte da minha vida de compositor. Sem piano eu não conseguiria viver. Agora, há uma coisa que eu gosto muito também, é de cozinhar. Como cozinheiro eu faço questão que os meus pratos sejam apreciados. E ai de quem fala mal da minha cozinha e da minha maneira de cozinhar. Podem falar mal da minha música, mas da minha comida, não. Mas eu quero voltar bastante atrás, várias décadas atrás. A grande figura que sempre me orientou e que levou a música foi o meu pai. O meu pai era um homem formidável, excepcionalmente dotado para a música. Tocava uma infinidade de instrumentos. Não tinha dificuldade, pegava qualquer instrumento e acabava tocando. Ele me deu uma aula de teoria, foi a única aula de teoria que eu recebi em toda a minha vida, porque eu nunca estudei teoria musical. Ele dizia que teoria se estuda com os instrumentos, e ele tinha razão. Que o que fazem hoje, que dão 4 anos de teoria nas escolas, é uma infâmia. Deturpam, matam os melhores talentos musicais com esse excesso de teoria e de coisas que não fica nada na vida do indivíduo se não as pratica. Agora acontece que meu pai queria por força que eu fosse um musicista de ópera, porque ele adorava Mascagni, Puccini, a ópera italiana, queria que eu fosse um compositor italiano. Tanto assim que quando eu fui à Europa como pensionista do governo do Estado, fui a Milão, na Itália, para estudar ópera. Mas eu não estudei ópera, eu procurei um professor que tinha sido aluno do Massenet, o Ferron, e fiz a escola completa francesa. Minha formação é perfeitamente francesa. É Savard, Durand e os outros que acompanhavam esse movimento. Daí a origem da minha música tem muita influência da harmonização francesa, especialmente desses que vieram depois de Debussy, como é Ravel e outros. Você está ouvindo Bororó. A música no Brasil do século XX, com Rafael Dorsa Neto. O nome Chico Bororó aparece em várias partituras e gravações lançadas entre 1912 e 1931. Peças como a Aí Pirata, gravada por ninguém menos que Chico Viola, sim, o rei da voz. Era assim que eles falavam, né? Naquela época tinha toda uma impostação, uma estética bem diferente, né? Sim, grande Francisco Alves, que no começo da carreira, em meados da década de 20 do século passado, conjugava a música e o volante do seu táxi, e ficava sediado ali na Lapa, centro boêmio cultural do Rio de Janeiro, que no seu auge era reinado de Madame Satã e da fina flor da malandragem carioca. Então, sem mais delongas, vamos a uma trinca da parceria de Francisco Mignone, sob o pseudônimo Chico Bororó, com o outro Chico, Francisco Alves. São elas Sertaneja, depois um foxtrot chamado Miami, e fechando o bloco o machixe burlesco Aí Pirata, que fez sucesso no carnaval e trouxe fama tanto para o compositor quanto para o intérprete. Importante frisar, e a gente falou muito disso já em vários programas aqui do Bororó, que até a Segunda Guerra Mundial a qualidade das gravações era muito baixa. E nós vamos ouvir as gravações originais, mas são gravações históricas. É Chico Bororó e Francisco Alves aqui no Bororó da Cultura.
Saudade que maltrata o coração moço padece, nos lábios morre uma vez. Sob a luz da lua, minha amiga que é tão boa, vem que o ar mais sua refletida na lagoa, nesse espelho d'água que é o encanto do lado, fico ali, não com água, contemplar seu retrato. Saudade que maltrata o coração moço padece, nos lábios morre uma vez. Quando o mar beija a praia, a lua comovida delira e quase desmaia sobre as palmas verdes de Miami. Assim, neste amor ardente, sentindo teu perfume quente, num transe alucinador, desmaio e tombo sobre a Miami desse amor. Miami, Miami, perfumada e linda praia para o amor. Miami, Miami, tuas ondas mais perfumam do que a flor. Miami, Miami, és o golfo da quimera e da ilusão, és a praia do amor e da ilusão. Miami, Miami, perfumada e linda praia para o amor. Miami, Miami, tuas ondas mais perfumam do que a flor. Miami, Miami, és o golfo da quimera e da ilusão, és a praia do amor e da ilusão.
fama de pirata, a todos vês passando a perna sem cessar. Tu és um bicho afinado na cantata, com ela fazes do arara se escorregar. O meu conselho é que andes bem na linha, tenhas cuidado, esse é o ponto capital. Diz um ditado que o caldo de galinha e o pouco de cautela ninguém faz mal. Aí, pirata, já vem cantada, Natal fora, meu bem, não iludes ninguém. Ora, vejam só, aí, pirata, já vem cantada, deixa eu correr, que ele vai morder. A cara de santinho de pau louco faz com que a gente vá na onda sem querer. Quando a galinha não põe ovo, vai pro choco. Não tem dinheiro em vez então a mim me morder. Não quero mais ver teu focinho nem pintado. Tu és o rei da piratagem ou cavação. Com seus achegos eu fico todo esfolado, meu benzinho. Tô cansado de ir no arrastão. Pra cima de mim não tem graça. Aí, pirata, já vem cantada, não fora, meu bem, a mim não iludes a ninguém. Aí, pirata, já vem cantada, deixa eu correr, que ele vai me morder. Você está ouvindo Bororó, a música no Brasil do século XX, com Rafael Dorsa Neto. Em 1918, Mignone apresentou suas primeiras obras sinfônicas, e o êxito delas acabou rendendo uma bolsa de estudos. E por conta dessa bolsa, em 1920, ele partiu para a Europa, onde permaneceu por 9 anos. Também em 1918, estreou como solista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, interpretando o primeiro movimento do Concerto para Piano de Grieg, além de obras suas, como o poema sinfônico Caramuru e a Suíte Campestre. Grieg, que foi um grande amigo de outro grande nome da nossa música, que foi o Alberto Nepomuceno, que abordamos no episódio 47 do Bororó. Aí em Milão, Mignone estudou composição com o Vincenzo Ferroni. O Ferroni foi ex-aluno de um grande compositor no Conservatório de Paris, que foi o Gilles Massenet. Ferroni ensinou as técnicas composicionais francesas, que era o que interessava o Mignone. Depois eu me dediquei completamente à música brasileira. Em um certo momento da vida, o Mário de Andrade me perguntou: Mignone, por que você não escreve uma série de peças fáceis para piano, aproveitando o nosso folclore? Então me lembrei que o Villa-Lobos tinha feito qualquer coisa de parecido, aproveitando as nossas canções folclóricas e harmonizando-a. E eu comecei a fazer a mesma coisa. E de modo que
me liguei de muita amizade com o Villa-Lobos. Procurei o Villa-Lobos, convivi com o Villa-Lobos, e daí nasceu uma grande amizade do Villa-Lobos, não só comigo, como com os meus, com o meu pai. O meu pai adorava o Villa-Lobos, e o Villa-Lobos adorava o meu pai. O meu pai era encarregado de formação de orquestras em São Paulo. E quando apareceu o Villa-Lobos, jovem, mas sem meios, um homem paupérrimo, mas cheio de talento e de gênio, tá? Então meu pai organizava as orquestras. O Villa-Lobos dava os seus concertos, o público escasseava, não ia, e no fim o Villa-Lobos ficava devendo a todo mundo, e chegava meu pai e dizia: Mignone, eu não tenho dinheiro para pagar. Meu pai deixa, eu me arrumo com eles. E toda vez que ia a São Paulo, o Villa-Lobos dava os seus concertos, não pagava, e meu pai sempre tinha uma palavra boa para beneficiar os músicos com boas palavras, dizendo: nós ajudamos um grande talento, e ele nunca se arrependeu. Tanto assim que toda vez que o Villa-Lobos ia a São Paulo, onde ele almoçava e jantava, sabe onde era? Em casa dos meus pais. Ligados em uma amizade que durou toda a vida. Sua primeira ópera estreou no Municipal do Rio em 1924 e se chamava O Contratador de Diamantes, era o libreto do italiano Gerolamo Bottoni, inspirado no drama homônimo do Afonso Arinos, e foi muito bem recebida pelo público, pela crítica, especialmente em uma cena que mostrava uma congada, que foi muito aplaudida. Aqui Mignone dá os seus primeiros passos em direção ao nacionalismo, né? E aí de volta ao Brasil, São Paulo mais especificamente, em 1929, ele se tornou professor do conservatório onde ele havia se formado e foi friamente recebido pelo Mário de Andrade, que foi seu colega quando jovem, por conta das fortes influências italianas de suas obras. Claro, já havíamos passado pela Semana de Arte de 22, o antropofagismo, e o Mignone era claramente um estrangeiro sob a ótica dos modernistas. Aí, a reaproximação resultou numa amizade duradoura e na aceitação do Mignone de alguns postulados nacionalistas musicais propostos pelo amigo Mário de Andrade. Foi assim que o Mignone passou a buscar inspiração nas raízes brasileiras. Então, nessa nova fase, compôs a primeira e a segunda fantasia brasileira, para piano e orquestra. Compôs o poema sinfônico Festa de Igrejas e também a série das 12 valsas de esquina, cada uma composta sobre um dos 12 tons menores. As valsas de esquina foram compostas entre 1938 e 1942, e são essas valsas que vamos ouvir aqui agora em uma gravação especialíssima com o próprio Mignone, numa trinca com as valsas de esquina número 1, número 2 e número 3, respectivamente em Dó, em Si e em Lá menor, gravadas em 1966. É Francisco Mignone, aqui no Bororó da Cultura.
você está em 100,9. Rádio Cultura FM. Ouvindo Bororó, com Rafael Dorsa Neto. Em 1932, ele se casa com Lide, filha do professor de piano Luigi Chiafarelli. E no fim desse ano, eles se mudam para o Rio de Janeiro e lá ele passou a lecionar no Instituto Nacional de Música. Na década de 50, assumiu a direção do Municipal do Rio e também escreveu para o cinema, compondo as trilhas de Caiçara e também de Menina Moça, filmes do cineasta Alberto Cavalcante. Em 59, recebeu o prêmio Saci, de melhor composição por Sob o Céu da Bahia, de Ernesto Remani. Tudo isso já na segunda fase dele, né? Nessa segunda fase brasileira, nacionalista, onde o Mignone contribuiu de forma decisiva para a música vocal brasileira, com ciclos de canções sobre poemas modernistas de Manuel Bandeira e também de Carlos Drummond de Andrade. Mas o marco mesmo da transição para o nacionalismo na sua obra é, sem dúvida, a composição do bailado Maracatu do Chico Rei, em parceria com outro mestre, né? Agora o amigo, crítico e escritor modernista Mário de Andrade, um dos papas do modernismo, talvez o papa do modernismo brasileiro. Então, se você gosta de maracatu, guarde essa data, 6 de julho de 1939. Naquele dia, pela primeira vez no Brasil, até então, o maracatu foi apresentado como um produto nacional, cultural, que unia o ritmo musical, a dança, o ritual de sincretismo religioso que o caracterizam. A estreia do balé Maracatu de Chico Rei, no Teatro Municipal do Rio, se deu com a coreografia de ninguém menos que Maria Oleneva, bailarina e fundadora da Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, que foi a primeira do país. Oleneva, que nós já falamos aqui no Bororó, né? No episódio sobre o Lorenzo Fernandes, porque ela também coreografou o balé Imbapara do Lorenzo, né? Tá lá no episódio 46 do Bororó, com a Sinfônica do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, uma gravação de 1942 sobre a regência de quem? Alguém arrisca dizer? Quem? Francisco Mignone. Maracatu do Chico Rei conta a história de Galanga, posteriormente rebatizado como Francisco, rei congolês que foi traficado e escravizado junto com a sua família por portugueses e trazidos ao Brasil em 1740. Sua esposa, Diallo, e sua filha, Itulo, assim como muitos outros, não resistiram às condições da viagem. Junto de seu filho Muzinga, Galanga chegou ao cais do Valongo, região também conhecida como Pequena África, ali no centro do Rio, né, na Gamboa, ali bem pelaquela área ali. E depois foram levados para Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, para trabalhar na mina encardideira. Segundo alguns historiadores, depois de muito tempo trabalhando na mina, Chico e outros escravos começaram a esconder pedaços de ouro no cabelo, em buracos nas minas, né? Alocar ali o ouro que eles encontravam na mina e foram tirando aos poucos. E foi assim que Chico conseguiu dinheiro para comprar a sua própria liberdade e a liberdade de seu filho e posteriormente de outros escravizados. Para Rosângela Paulino de Oliveira, doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, a história de Chico Rei está diretamente ligada à origem da Congada, porque com a fundação da Irmandade de Santa Edvige do Alto da Cruz, junto dos padres, eles começaram a comprar a liberdade de outros escravizados. As Irmandades eram organizações de escravizados criadas por eles quando passavam pela catequese. Então eles se organizavam dentro da religião católica, daí o sincretismo religioso, e sempre escolhiam um santo de devoção, que na maioria das vezes era Nossa Senhora do Rosário, para arrecadar fundos, libertar os escravizados, comprando sua alforria. Veja, eu estou falando escravos aqui porque essa peça, inclusive, eu estou lendo a sinopse, digamos, da peça. A gente está falando de uma peça da década de 30 do século passado, então não havia essa distinção, né, entre escravizados e escravos. Hoje a gente sabe muito bem que há diferença, né? Mas naquela época não havia, né? Então, assim, me perdoem se volta e meia eu deixar escapar isso aqui, né? Porque, na verdade, eu estou contando com o libreto da época. Bom, então, ele, Galanga,
passa a ser considerado o rei de Vila Rica, né? E desde então, todos os anos, uma festa de coroação é realizada. Como ele era do Congo, foi chamada de Festa de Congada. A celebração destaca a influência africana na cultura brasileira, né? Relembrando a memória de libertação dos escravizados e com características bem modernas aqui no caso da música do Mignone, né? Usando o piano mais como um instrumento de percussão e harmonia do que como um instrumento de destaque melódico, né? Vibrafones, tambores, ganzás principalmente, né? Que são instrumentos usados nas manifestações populares do maracatu. De Francisco Mignone, vamos à parte 1. Isso é didático, na verdade ele não é separado em partes, ele geralmente é executado de uma vez só, mas eu vou separar ele aqui em 2 partes para a gente discutir um pouco sobre essa história, falar um pouco da gravação. Então nós vamos à parte 1 do poema sinfônico afro-brasileiro Maracatu do Chico Rei, de 1933, com a introdução, a chegada do maracatu, a dança das mucambas, dança das 3 macotas, dança de Chico Rei e da rainha Ginga e a dança do príncipe Sambaé, com o coro e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP, sob a batuta de John Nashlin. Se você tem um fone de ouvido aí ou pode dar um grau a mais no som, prepare-se, dê uma ajustada, porque, como diz meu amigo Fábio Yared, aumenta o som aí que você vai ouvir uma das obras-primas da música brasileira.
Você está sintonizado em 100,9 MHz, Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó, a música no Brasil do século XX, que hoje homenageia Francisco Mignone, e estamos no meio da apresentação de seu Maracatu do Chico Rei, uma gravação feita em 2009 na Sala São Paulo, com o maestro John Nashling, que é regente titular da OSESP desde 1997. E ouvir uma orquestra sinfônica como a OSESP, com ritmo, com bossa, é uma experiência fantástica, porque são dezenas, às vezes pouco mais de uma centena de músicos tocando um maracatu de baque virado, que não é fácil para tocar com uma banda de maracatu. Imagina com uma orquestra, manter a unidade da orquestra. Então, essa segunda parte do bailado vai começar com a dança dos 6 escravos, os 6 membros da nação de Chico, que ainda apareciam escravizados. E é recheado de simbolismos, uma peça densa, pesada, grave, né, com um piano grave e um fagote que confere um ar sinistro. Depois a dança dos príncipes brancos, que é uma gavota francesa, porque tem uma participação de personagens brancos nessa libertação dos escravos, então, de certa maneira, eles também são homenageados. Por fim, a libertação dos escravos, dança geral e final, que é um movimento é marcado por Mignone como um allegro vivatíssimo, mas assinalado na partitura, entre aspas, como tempo de samba.
Em 1963, um ano após a morte de Lide, Mignone casa-se com a pianista paraense Maria Josefina, com quem desenvolveu uma grande parceria em recitais, em gravações também, a quatro mãos, incluindo um duo pianístico sobre a obra de Ernesto Nazaré, lançado em 1978 pela gravadora RGE Fermata, com a produção do Salatiel Coelho. Mignone seguiu atuando como regente e pianista até pouco antes de sua morte, em 19 de fevereiro de 1986, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Parte da entrevista com o maestro Mignone reproduzida aqui pertence ao inestimável acervo do nosso Arquivo Nacional. E descoberto em 2011 na zona portuária do Rio, após ficar 168 anos soterrado, o Cais do Valongo traz com ele memórias do Holocausto, que foi a escravidão no Brasil. E por essa razão, hoje, é patrimônio mundial da Unesco. Portanto, estando no Rio de Janeiro, visite o Valongo. O Bororó de hoje fica por aqui, agradecendo às colegas Rayane Chagas e Juliana Medeiros e ao Eduardo Durães e Daniel Mafra, sempre prontos para o que der e vier aqui na Rádio Cultura. E, claro, agradecemos também a sua companhia. Um grande abraço e até o próximo encontro. Alexandre da Maia e Rafael Dorsa falam sobre a história da música brasileira no Bororó. Todas as segundas, às 21 horas, com reprise às quartas, 11 horas, aqui na 100,9.